Graça e paz, feliz com Jesus? E Jesus está feliz com você? Nós estamos começando mais um episódio do nosso Canaã Cast e hoje nós vamos falar entre a promessa e o cumprimento. Como viver o tempo da espera sem desistir. E com muita alegria eu recebo hoje aqui meu amigo pastor Pedro Augusto, ele que é o pai da Tisa, pastor adjunto na família IBN Ceci, ele que por muitos anos serviu à frente da Juban e com toda alegria e carinho aceitou estar aqui conosco. Uma alegria tê-lo, meu amigo. A honra é minha, é um prazer participar desse projeto, que eu creio que já está abençoando pessoas através de todo o serviço que está aqui. Agradecer o pessoal que está além das câmeras aqui e muito obrigado pelo convite. A alegria é nossa, meu amigo. Você já parou para perceber ou para pensar a respeito que você recebeu uma promessa e naquele dia você se alegrou, houve um grande contentamento, mas o tempo passou e de repente parece que nada mudou? Você já percebeu que você recebeu aquela promessa maravilhosa, mas você para se perguntar se ainda vale a pena continuar orando, continuar acreditando, continuar esperando, continuar servindo. Hoje nós não vamos falar de um ponto teórico, nós vamos falar de um ponto prático sobre o que é viver esse intervalo do silêncio, do processo, do propósito, das etapas e saber que do lugar de onde muitos desistem, mas onde Deus ainda fala e trabalha. Esse é mais um episódio do nosso Canaã Cast e nós cremos que é um espaço de fé, de vida real e esperança viva. E o tema de hoje, entre a promessa e o cumprimento, como viver o tempo da espera sem desistir, né? Pastorzão, gosta de esperar, meu amigo? Ninguém gosta, né? Mas é necessário. Em muitas situações da nossa vida a espera é pedagógica. Recentemente, né, hoje no dia que nós estamos gravando, a Tirza, ela está completando 2 meses de vida e essa espera, como foi? Aguardar ela chegar foi muito prazeroso para nós, mas também muito desafiador. E parece que foi ontem, né, que recebemos a notícia da gravidez, parece também que foi ontem que fizemos o primeiro ultrassom. Também parece que foi ontem que ela nasceu e hoje já está com 2 meses, a festa de 1 ano já está mais próxima que eu imagino. E a gente vai rompendo e vendo o que Deus faz através desse processo de espera. É muito lindo, muito lindo. Meu amigo, e olhando para esse tempo de espera, o pastor Pedro ele viveu grandes cumprimentos de promessas no último ano. O nascimento da Tisa, a ordenação, ou toda uma realidade mudando. E esse tempo da espera valeu a pena, saiu como esperado, foi além. Como que foi lidar com esse coração, né? Que tem o dia que descobre, tem o dia da promessa, né? Que vem antes da descoberta, tem ali o desenvolver da promessa, vem o dia de pegar a promessa, o dia de receber a imposição das mãos para o cumprimento da promessa. E como foi esse tempo, meu amigo? Esse ano que se passou foi um ano muito, muito novo, porque de fato a gente viveu, a minha casa, por exemplo, nós vivemos o que você falou, o cumprimento de promessas, mas de uma forma muito rápida, de uma forma muito acelerada. E isso fez com que a gente tivesse que amadurecer muito rápido para vivenciar cada uma dessas promessas. O fato da gravidez, o fato da toda a gestação, da própria ordenação, e que foi uma promessa que o Senhor havia feito há um tempo atrás, e esperá-la, aguardá-la, é algo muito complicado, porque a promessa, ela requer de nós tudo. O nosso tempo, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente entende, e aguardar isso é muito difícil, principalmente que a gente já está vivendo uma geração que não gosta de esperar, não quer tudo muito rápido, tudo muito objetivo, e com Deus não funciona assim. E para que eu vivesse em 1 ano tantas realizações maravilhosas, foi nos bastidores
como está acontecendo aqui nessa gravação, tem muita coisa acontecendo. E nos bastidores da minha vida, da minha casa, foi dessa forma. Então, na verdade, o ano passado foi o ano de cumprimento de promessas, mas as promessas não foram, né, feitas no ano passado. Né? Meu sonho é que fossem feitas assim, meu sonho. Quando nós falamos sobre isso, antes de nós entrarmos no tema central, né, qual foi a promessa de Deus que te sustentou quando tudo parecia demorar demais? Porque o 2025 chegou, passou, houve o cumprimento das promessas, mas até que tudo se concretizasse, tudo se cumprisse, levou-se um tempo. Sim. Né? E qual foi a promessa de Deus que te sustentou? Como que foi guardar o coração nesse período, meu amigo? Eu me converti ao Senhor em 2014, em maio de 2014, e de lá para cá o Senhor tem sempre me surpreendido. E como eu falei, tudo muito rápido. Em alguns anos a gente já viveu grandes coisas, grandes realizações, mas a promessa que manteve não só a mim, mas a minha casa de pé, foi o chamado pastoral. Quando pela primeira vez ele o fez, foi até por um amigo, mas quando foi feita naquela oportunidade ainda estava de forma muito escondida, nas entrelinhas. Foi através do pastor Sidney Marcondes, aliás, um grande abraço para ele, a qual ele disse que o Senhor... Eu tinha acabado de ser mandado embora em uma das muitas, né, da Musical Presentes, que também eu amo essa empresa. Não sei se pode fazer propaganda aqui, mas pode. Eu já fiz. E na primeira vez que eu fui mandado embora de lá, ele não sabia de nada, ninguém sabia de nada, e havia um congresso na nossa igreja na sexta-feira. E ele me fez um momento de oração à frente, após a ministração da palavra. E eu havia sido mandado embora naquela tarde. E a primeira vez que o chamado pastoral foi anunciado para minha casa, para minha vida, de forma particular, foi através dele que ele disse: olha, eu vou te arrancar do trabalho secular e eu vou te colocar numa porta grande que o seu patrão serei eu. Aí a gente pensa em inúmeras coisas, infinitas possibilidades. Eu já imaginei que Deus realizaria sonhos profissionais que eu tinha, referente à carreira profissional, mas lá no fundo, o que ele tinha para mim era o chamado pastoral. E essas promessas começaram a vir de forma mais recorrente, a qual gerou no meu coração muita dúvida, porque é algo muito sério, é algo muito pesado. E hoje as pessoas, né, almejam tanto aquilo que o Senhor nos concedeu, mas mal sabem que todo o processo para chegar aqui é muito doloroso. E eu já imaginava isso. E diante de todas as promessas que Deus me fez, quando eu queimou no meu coração isso, juntamente com a minha esposa, na época a gente ainda era noivo, que o Senhor de fato queimou no meu coração, e ela, de uma maneira tão amável, tão crente, ela falou: estou com você. E assim o Senhor começou a trabalhar na minha vida, trabalhar no meu coração. E essa promessa, à medida que o tempo passava, o Senhor confirmava ela de maneiras muito específicas, com situações que eu falava no particular, e Ele trazia à tona aquilo que eu falava no particular. Então aquilo gerava no meu coração o alimento que eu precisava, a força que eu precisava para continuar. E de fato, em outubro, no dia 31 de outubro, após a ordenação, que a gente olha para trás naquele flash rápido da oração do pastor Elimar, do seu pai, você até falou comigo, depois daquela oração tudo muda, e de fato passa um filme na nossa cabeça, que eu me lembrei de cada uma daquelas promessas. E também agradecer a Deus porque eu não parei, não desisti. Então essa promessa me manteve de pé, porque eu sabia que era algo que de fato o Senhor tinha sobre mim, sobre a minha casa. Esse sustentar do Senhor é tão lindo, porque é o seguinte, para você que nos acompanha, toda promessa que Deus fizer a você, toda promessa que Deus tem para sua casa, para sua vida, quer seja no âmbito profissional, espiritual, familiar, seja ele o que for, quando nós recebemos a promessa ela não vem compatível com a nossa atual realidade. Logo que recebemos a promessa, a nossa realidade é uma e o cumprimento da promessa é outra. Então essa fala do pastor Pedro, quando ele diz que logo que ele levanta ali no dia 31 de outubro, após a oração,
Não quer dizer que acabou ali as fases da promessa, mas quando recebe o cumprimento daquela promessa, faz entender, opa, desde o dia que recebeu a promessa até aquele momento, o Senhor ele vai tratando, ele vai cuidando. Então eu quero dizer para você o seguinte: se você tem uma promessa de Deus, esteja preparado para mudança em todas as áreas da sua vida. Há uma mudança geográfica, há uma mudança de mentalidade, há uma mudança de vestimenta, há uma mudança no ciclo de amigos, há uma mudança dos nossos gostos, e algo fundamental, fazendo uma menção honrosa a Isabelle, o testemunho da Isabelle me lembra muito a esposa do pastor Jonas Neves, né? Que ele diz que havia de tomar uma decisão muito importante a respeito do ministério, de sair de uma realidade totalmente estruturada para uma realidade insegura, e a única coisa que ele tinha era a promessa, né? Deus havia falado com ele, e na hora que ele fala com a esposa dele para tudo e diz para ele o seguinte: meu bem, quando eu casei com você, eu casei com o seu Deus. Se Deus falou com você, Deus falou comigo. Então, pegando um gancho, talvez você não tenha uma Isabelle na sua vida, ou como a esposa do pastor Jonas, alguém que vai entender a promessa de Deus para você logo de imediato. Mas isso não quer dizer que Deus ele vai abrir mão. Deus não anula a promessa, não cancela a promessa. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas permita Deus moldar tudo ao seu redor, entre o cumprimento, entre a promessa e o cumprimento. Vale a pena saber esperar, né? Verdade. Vale a pena viver cada um desses processos. Deus ele promete, mas ele também processa, né? Ele também nos prova, e ele não nos prova para nos reprovar. Eu acredito que de todo esse cumprimento de promessas, o exame não foi a única prova. A gente passa pelo exame teológico, mas existem provas muito mais severas do que o exame teológico. É verdade. Se a gente for olhar o exame, entenda, é um detalhe diante de todo. Porque se fosse só aquilo, a gente estava feito. Era mais tranquilo. Então, é como eu falei, o processo e a promessa de Deus, ela requer de nós tudo. Tudo, tudo, tudo. E como você bem citou, muda completamente toda a nossa estrutura. Às vezes de forma geográfica, na grande maioria das vezes o ciclo de amizades, como você falou. Tudo muda quando nós, de fato, começamos a vivenciar esse projeto de Deus na nossa vida. Há uma frase que eu gosto muito, que é: Deus, ele nos faz e nos dá um projeto, mas ele não mostra para nós o processo. Porque se ele mostra o processo, nós abandonamos o projeto diante do processo que nós vamos passar. E de fato, o processo para vivenciar a promessa de Deus é muito dolorosa. É muito doloroso. Só que à medida que vai passando, da mesma forma que é doloroso, a gente tem um bálsamo. Porque a promessa ela é viva. É aquilo que queima no nosso coração, é aquilo que faz com que a gente se levante de manhã sabendo: não, eu tenho uma promessa. E quem me prometeu, que aqui é o X da questão. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel para completar, ele é fiel para terminar. Quando nós falamos sobre como viver esse tempo da espera, é importante nós lembrarmos: nenhuma promessa na Bíblia, ela vem sem o tempo da espera. Todos viveram o tempo da espera. Nós vamos ver Abraão, nós vamos ver José com o seu sonho, e tantos outros. Então, meu amigo, por que Deus permite que exista esse espaço entre a promessa e o cumprimento? Vamos lá. Talvez você que vai nos assistir, de fato vai estar passando exatamente por esse processo de vivenciar aquilo que Deus te prometeu, ou prometeu para sua casa, enfim. Só que esse tempo ele é pedagógico. Se a gente for olhar, o cerne da questão se trata da promessa de alguém que não mente, da promessa de alguém que tem muito mais do que a gente pode imaginar. E isso para nós é pedagógico, porque nem sempre a gente está preparado para vivenciar aquilo que Deus ele tem para fazer nas nossas vidas. Porque o que seria de nós sem uma luta? Sem um processo para mostrar que Deus é Deus na nossa vida?
que seria de nós se a gente não enfrentasse esses processos e olhasse para trás e a gente conseguisse ver a fidelidade desse Deus. Então eu acredito que há esse tempo, é uma preparação para que a gente nunca se esqueça de quem nos prometeu e também sabendo que quem prometeu, ele é fiel para estar conosco. É uma garantia que ele nos dá: estarei convosco todos os dias. Ele não impõe ali uma situação, uma característica, algo do nosso dia a dia para estar com a gente. Não, é todos os dias. Então, tendo a certeza que ele está conosco, a gente começa a entender que, espera, se está tendo este período em que eu possa esperar, é porque ele está trabalhando na minha vida, ele está trabalhando no meu caráter, ele está trabalhando na minha mentalidade. Porque se a gente fazer um retrospecto, principalmente o chamado que nós recebemos como promessa, se ele não trabalhasse na nossa vida, se ele não amassasse, quebrasse a gente chegaria aqui de uma forma totalmente diferente. E aquilo que ele tem para fazer na nossa vida é tão grande, porque nesse trabalhar a gente já foi aprendendo. Então, às vezes, eu acredito que o tempo de espera é para preparar a nossa vida, é para que a gente possa ser cada vez mais lapidado para receber de fato, de forma completa, aquilo que ele tem para nós. E é muito importante nós entendermos esse tempo como o que o Senhor está tratando em nós enquanto esperamos. Ah, mas eu recebi a mesma promessa que fulano de tal, e fulano viveu longos anos. Fulano viveu poucos anos. Eu gosto sempre de um exemplo bem prático disso. Aquele irmão ou irmã que logo que aceita Jesus e converteu-se e na mesma semana foi batizado no Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. A igreja se alegra, todo mundo celebra, e de repente aparece um irmão e diz assim: pastor, eu estou aqui há tanto tempo, eu busco ao Senhor, já fiz propósito, já fiz isso, já fiz aquilo, e não recebi essa bênção. É importante nós pararmos para pensar o que Deus está tratando em nós. É verdade. Existem coisas que Deus trata em nós em um tempo maior, tem coisas que Deus trata em nós em um tempo menor. Como nós podemos transmitir para quem nos acompanha esse entendimento e discernimento? Como eu devo perceber o que Deus está tratando em mim nesse espaço entre a promessa e o cumprimento? Vindo para cá, eu estava meditando um pouco, e antes também acompanhando até o episódio com o pastor Júlio. A gente tem que entender que para cada um Deus tem um processo diferente. Se a gente parar para pensar, tem processos, tem promessas, tem situações que a gente vai vivenciar que elas são completamente diferentes. Aquilo que eu enfrentei é diferente daquilo que o senhor enfrentou, e assim vice-versa. Cada um tem um trabalhar diferente, mas em cada trabalhar Deus ele é específico. Há processos que são silenciosos para que a gente chegue no cumprimento da promessa. Por exemplo, eu gosto muito da história de Moisés, mas de uma forma muito específica de Josué. A gente acredita que ele começou a viver a promessa quando começa Josué capítulo de número 1, verso de número 1, quando o Senhor o chama, quando o Senhor o convoca após a morte de Moisés. Mas não, ele vivencia um trabalhar, uma promessa, um processo silencioso, porque nos livros anteriores a gente vai ver que enquanto Moisés com Deus falava face a face, Josué estava lá servindo no templo, não se apartava do templo, ou seja, alguém que estava sendo preparado, mas de uma forma silenciosa, de uma forma secreta. E a gente tem que entender isso, porque tem trabalhar de Deus na nossa vida que é só com a gente. Só que muitas das vezes a gente quer expor, a gente quer tornar aquele trabalhar. Por exemplo, tem situações que a gente não precisa nem fazer muito esforço para saber que Deus está trabalhando com alguém, com uma família, até mesmo com a gente. Identificar isso é a chave da questão, porque quando a gente identifica, a gente começa a ter uma sensibilidade maior. Pera, isso aqui é comigo, é entre mim e Deus, não cabe aqui terceiros. Esse trabalhar é um trabalhar silencioso. Já com algumas pessoas nós temos um trabalhar mais barulhento, um processo mais barulhento, que requer mais atenção. Agora, identificar isso é a chave da questão, porque é entender que mesmo no silêncio, Ele está comigo. Mas se Ele tem algo específico, mais barulhento, algo que todos vão ver, Ele vai estar comigo também.
Mas identificar isso é o que faz com que o processo seja menos difícil. A gente vai sofrer. A gente está vivendo um tempo em nossa igreja, na família IBNC, que é o ano de semear. E semear é um processo. Semear é uma espera. Todo mundo quer a colheita. Todo mundo quer ter a realização na palma da nossa mão. E a gente tem por base o Salmo 126, que vai retratar toda a história da nação de Israel, até que chega no ponto que eles venham cantar com júbilo diante de tudo aquilo que o Senhor fez. Mas para isso tem um processo. Só que tem uma coisa que o texto não exclui: é o choro, o sofrimento. E entender que o choro e o sofrimento é real é muito difícil. Mas quando a gente entende, a gente consegue perceber que o choro ele pode até durar uma noite. Mas a alegria e a certeza que a gente tem é que a alegria ela vem pela manhã. Então entender é uma forma muito particular entre nós e Deus, mas por isso que exige tanta sensibilidade. E esse entendimento, ele se faz tão necessário até mesmo em se conhecer, né? É importante entender que existe promessa que só se cumpre quando o meu caráter está pronto. E tem gente que confunde, o caráter está pronto com idade. Não. O caráter está pronto com a condição financeira, com a condição intelectual. Como que você enxerga esse ponto de, opa, meu caráter está pronto, meu caráter ainda está sendo moldado? Todo o processo que Deus tem, toda a promessa que Deus nos faz, vai exigir da gente passar por esse trabalhar de Deus. E algo que sempre Ele trabalha em nós é no caráter. Receber coisas muito específicas de Deus também exige de nós um trabalhar mais específico ainda. E quando a gente consegue compreender que nós estamos sendo aperfeiçoados, que a nossa vida, o nosso caráter, todo o nosso cotidiano está sendo moldado para receber algo maior, porque a gente tem que entender é isso. Tudo que o Senhor tem para nós é muito maior do que a gente mesmo. Todo o trabalhar, todo o projeto de Deus, ele excede até a gente mesmo, excede até a nós mesmos. E entender isso faz com que eu consiga perceber que enquanto Ele está trabalhando, quer dizer que é aquela primeira pergunta. Eu não estou tão preparado assim como eu pensava para receber isso. E nós estamos vivendo uma geração que todo mundo quer receber coisas muito específicas. Todo mundo quer receber coisas novas, grandiosas. Só que ninguém quer ter esse trabalhar íntimo, pessoal, específico de Deus. E quando o nosso caráter, quando a nossa vida é de fato, quando Ele decide nos colocar, um amigo meu que fala, quando Deus resolve nos colocar contra a parede, Ele coloca. E aqui é uma das situações mais difíceis da nossa vida, porque a gente vai correr para onde? Que aí a gente fica naquele paralelo. Eu quero viver a promessa, mas eu quero viver do meu jeito. E não é. E não tem como a gente viver aquilo que Deus tem para nós do nosso jeito. Tem que se ajustar, tem se que readequar. se ajustar, tem que ir sempre uma aperfeiçoação dia após dia. E a gente também nunca vai estar de uma forma 100% para receber aquilo que Ele tem para nós. Chega um momento que nós vamos estar prontos. Só que até que esse momento chegue, Ele trabalha. Ele trabalha e quando Ele decide de fato estender as mãos para nos provar, para nos aperfeiçoar, é como aquele vaso na mão do oleiro, para ele refazer, fazer de novo, refazer. A gente não quer estar nesse... Não quer estar na roda do Não quer estar oleiro. ali naquele meio sendo trabalhado. A gente só quer, como diz o Salmo 126, colher com alegria. Mas lançar a semente, ver que a semente não está florescendo, isso é muito difícil. Semear com lágrimas. Semear com lágrima é difícil. É importante para quem nos acompanha, você ter guardado no seu coração o seguinte: Deus não tem pressa. Ele não tem pressa. Deus não tem pressa, Deus não se atrasa, Deus ele não se esquece, Deus ele tem propósito. O nosso Deus ele tem propósito e nós precisamos entender
que o tempo da espera revela É quem verdade. governa o nosso coração. É verdade. Enquanto nós esperamos pela promessa, o que governa o nosso coração? Será que é o medicamento? Nossa, eu não posso ficar sem o meu Vivans, eu não posso ficar sem a minha melatonina, sem o meu Tilenol, eu não posso ficar de jeito nenhum sem as minhas plataformas de streaming com a minha série em dia, eu não posso ficar sem comida, porque tem gente que perdeu-se alguma coisa ali que tem governado a sua vida, perdeu tudo. Está completamente dominado por aquilo, né? E aí é que mora o perigo, tá? Porque a promessa ela não é o fim, ela é o meio de Deus nos formar. Então, quando se fala-se muito entre o cumprimento e a promessa, como viver esse tempo da espera, precisamos ter guardado no coração, Deus não tem pressa. Nenhuma. O tempo de Deus é perfeito. E aí, meu amigo, eu preciso te dizer o seguinte: complete a frase da maneira que vier ao seu coração. Se Deus ainda não fez, é porque pode ser que eu não esteja preparado para receber. E isso é muito difícil a gente entender. Parece que meio que nos desqualifica daquilo que recebemos como promessa. Será que de fato é para mim? Aí que entra algo muito perigoso, a dúvida. Ou será que é para mim mesmo? A gente tem uma mania muito específica de tentar sempre colocar responsabilidade em alguém, até quando não dá certo. Não, mas não era para mim. Não, isso é grande demais para mim. Não, isso é muito avançado para mim. Quem sou eu? Quem sou eu? Exatamente. Meu tempo já passou. Olha de onde eu vim, a família que eu pertenço. Olha onde eu nasci. Então a gente sempre coloca situações, a gente sempre atribui características, porque a gente ainda não está pronto para viver aquilo. Não está pronto. E sempre vai ter um porém, sempre vai ter um porquê. Porquê. Mas a partir do momento que não tem o porquê, a gente está no caminho certo. E se eu ainda não vi? Se eu ainda não vi, o que mantém a esperança, o que mantém o processo queimando no nosso coração, mesmo sem ver, é saber que muito em breve vai acontecer. Muito em breve aquilo pode se tornar realidade. É o que nos mantém de pé, é de fato aquilo que nós temos fé. É uma fé em algo que eu ainda não estou vendo, mas eu acredito que vai estar ali, vai chegar. E a gente está inserido num contexto que a nossa vida praticamente é assim. E algo que nós precisamos tomar um cuidado devido é com a seguinte questão. Você pontuou bem aí quando vem os questionamentos, a dúvida. Até que ponto e como eu posso lidar com a dúvida e com os questionamentos sem permitir que isso gere uma incredulidade? Olha, a gente pode tirar por base, por exemplo, um exemplo bíblico que é a vida de Noé. Noé recebeu uma das empreitadas mais fantásticas que a gente tem na Escritura. Através dele a gente teve a continuidade da raça humana, vamos assim dizer. E ele recebeu uma missão, ele recebeu algo que até então ninguém nunca nem tinha visto, ninguém sabia o que era, muito menos aquilo que iria acontecer. E eu me peguei perguntando, imaginou se ele duvidasse? Se em algum momento ele colocasse, não, eu não vou crer, eu vou duvidar. Quando ele sai e pisa em terra firme, eu acredito que ali foi de fato um baluarte para o seu coração de lembrar que se em algum momento ele tivesse questionado e aquele questionamento causasse nele um freio e ele parasse, o que teria acontecido? Não somente ele, mas a casa seria prejudicada. Então eu acredito que aí também entra algo muito importante para nós, que é a obediência, que está atrelado 100% ao fato de esperar a promessa. Obedecer é também um dos principais requisitos para saber se o nosso caráter está pronto. Porque se eu não obedeço, se eu tento do meu jeito, com o meu jeitinho, tentando acessar as coisas que Deus tem para mim com o meu network, com tudo aquilo que eu consigo fazer, eu estou trilhando por um caminho que de fato lá na frente eu vou ser muito prejudicado. Então, quando a gente obedece, a gente está cumprindo um princípio de que
nós vamos crer que vamos receber aquilo que Deus tem para nós. Esse exemplo de Noé e essa questão da obediência, ela está intimamente ligada à perseverança. Eu não creio que Noé acertou todos os pregos. Eu não creio que Noé, ele não errou nenhuma martelada. Eu não creio que Noé, enquanto ele estava perseverando, né, e debaixo de obediência, que ele não teve que lidar com o cansaço. Não quer dizer que, Deus me fez uma promessa, então eu sei que a promessa vai acontecer, então eu vou ficar na minha ali, numa boa. Deus me fez uma promessa, então eu vou para cima porque eu sei que vai dar certo de primeira, né? Eu gosto muito de lembrar a história do apóstolo Paulo, quando alguns dizem assim, não, porque Deus me fez uma promessa e Deus está no barco da minha vida, meu barco não vai afundar. Se o próprio apóstolo Paulo enfrentou 3 naufrágios, o que dirá o nosso? É verdade. Então, o maior risco não é esperar, o maior risco é desistir. Nós precisamos perseverar. Muita gente não perde a promessa, mas perde a constância. O amor vai esfriando, vai desanimando gradativamente. E quais atitudes silenciosas podem revelar que alguém está desistindo? Antes de responder, fazendo um adendo naquilo que você trouxe, é interessante que, com o exemplo de Noé, a gente tira por base algumas coisas que muitas das vezes a gente não faz. A gente sempre espera ouvir, no tempo de espera, uma segunda ordem. Noé, ele ouviu... Deixa eu ver se é isso mesmo. Uma única vez. E no meio militar, até que uma nova ordem seja dada, o que vale é a primeira. E muitas vezes a gente quer que várias palavras, várias afirmações aconteçam para a gente continuar. E tem vezes, na grande maioria, nas 99,999% das vezes, ele vai falar uma única vez. Para ver se a gente de fato está com o coração pronto para receber aquilo que ele tem. E se demorar para obedecer, já está em desobediência. Exatamente. E desobedecer vai fazer com que eu alcance a promessa de uma forma mais demorada. Esse pode ser um dos sintomas, né, silenciosos que revela que alguém está desistindo por dentro. Sim. Já recebeu o comando e está naquela assim, não, eu vou esperar uma testificação. Eu vou marcar um gabinete e ver o que o pastor fala. Olha, Deus me deu um projeto, um plano, mas ninguém ainda não falou nada comigo, então eu vou esperar uma testificação, vou esperar uma confirmação. O pastor não fala e vai em outro, e acaba perdendo tempo. Agora, como lidar com as frustrações quando a promessa parece distante? Isso é muito pedagógico, porque no meio, até alcançarmos aquilo que de fato o Senhor tem como promessa, como projeto, a gente passa por muitas frustrações na nossa vida. E lidar com isso é muito difícil, é muito complicado, porque nós estamos inseridos num contexto em que, à medida que aquilo que Deus prometeu não acontece na minha vida, eu não fico com aquilo somente para mim, eu começo a ouvir até de terceiros. Mas quem prometeu não foi o seu Deus? Não vai cumprir não? Você não acha que está demorando? E a gente começa a tentar sinais para a gente começar, não, peraí, eu acho que eu tenho que tentar fazer dessa forma. Melhor, acho que eu consigo ajudar Deus desse jeito aqui. E ninguém está preparado para lidar com cenários de frustrações. Ninguém. Absolutamente ninguém. Porque isso mostra o quão frágil a gente é. O quão impotente eu fico diante de uma situação que eu não tenho controle, eu não consigo caminhar mais à frente porque meu coração está frustrado. Aí entra no último ponto que você tratou. Alguém que está de uma forma silenciosa, a cada dia morrendo cada vez mais. E a promessa continua no mesmo lugar. A gente que para de caminhar. Se a gente parasse e tivesse tamanha clareza diante dos momentos de frustrações, para a gente entender, não, a promessa está no mesmo lugar. Quem está parando sou eu, quem está parando é você, quem está parando somos nós. Se a gente parasse de uma forma rápida para pensar, a gente continuava. Mas aí o coração está tão aflito, tão machucado em esperar, porque aí a gente entra
em vários contextos, contexto da nossa vida, da nossa casa, da nossa parentela, as pessoas não acreditam, a gente continua, e isso faz com que o nosso coração fique cada vez mais frustrado. Mas a gente tem que prosseguir, a gente tem que avançar, porque o que nos mantém de pé não é a frustração, o que nos mantém de pé é a promessa daquele que nos fez. E quem nos fez essa promessa, ele é muito fiel para cumprir. E quando ele cumpre, toda a frustração cai por terra. É uma palavra liberada que recebemos, né? Exatamente. A promessa que veio. E é importante ter essa constância, essa obediência e saber que, se você está no tempo da espera, eu quero compartilhar com vocês o testemunho do meu amigo Diácono Ailton. Para quem está prestes a viver o cumprimento da promessa, você precisa ter guardado no seu coração: Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Nós estávamos em um final de ano, alguns anos atrás, e aí o Diácono Ailton, muito amigo, mandou uma mensagem: pastor, ora aí, porque eu estou para comprar a minha casa, os documentos, está tudo certinho, tudo bonitinho, já levamos no banco, esperando só a resposta do gerente. A resposta vai vir daqui a 2 dias, no máximo. Passou-se os 2 dias, nós estávamos em propósito de oração ali, apresentando ao Senhor, e daqui a pouco veio a resposta. A resposta não foi a favorável. A resposta não foi: olha, está aprovado. O banco recusou. Quando o banco recusou, obviamente, houve em cada um de nós uma tristeza, uma frustração. Porque você pensa: opa, pera lá, Deus prometeu, o Senhor nos deu a oportunidade de viver esse cumprimento, de viver essa realização, e agora Travou. vem um não, vem uma negativa. Poxa, e agora? E aí nós sentamos para conversar, orar, agradecemos ao Senhor pela aquele momento, pela aquela experiência, mas algo que Deus colocou no nosso coração é o seguinte: meu amigo, Deus não divide a glória dele com ninguém. Como Deus vai fazer, como Deus está fazendo, nem sempre saberemos, mas nós cremos e somos sabedores que Ele sempre faz. É verdade. Que Ele faz. E aí passou-se alguns dias, o dono da casa procurou ele de uma forma direta para fazer um negócio. Olha, eu vou vender a casa para o senhor, vamos fazer um contrato, o senhor paga direto para mim, vai ser tanto tempo, qual que é o valor de parcela, quantidade. Como que se explica isso? O nosso culto de batismo, os nossos cultos, né? Que é a festa das águas, acontecem na casa do Diácono Ailton, com uma senhora casa linda, com piscina. Toda vez que vamos lá, somos muito bem recebidos. E a glória não foi do score, a glória não foi da condição financeira, a glória não foi da reputação, não foi do banco que liberou o financiamento, a glória do Senhor. Agora nós vamos ter um culto de gratidão a Deus lá, né, por esse tempo que eles já desfrutam dessa casa. E com isso me faz refletir o seguinte: o que a espera revela sobre a minha maturidade espiritual? Porque tem gente que tem uma maturidade espiritual até entrar no caminho do cumprimento da promessa. Depois de recebeu a promessa, é uma maneira de caminhar. Entrou no caminho da promessa, nós precisamos nos lembrar que a porta é estreita. Porta estreita não dá para eu carregar muita coisa. É verdade. Eu tenho que deixar algumas coisas. Como que você enxerga isso, meu amigo? Acerca da nossa maneira de examinar a nossa maturidade espiritual. Você trouxe um exemplo aí que é muito interessante. Isso quando a gente continua caminhando, né? Sim. Porque tem gente que quando chega no cumprimento, quando a promessa de forma já está efetiva, para de caminhar também. Retrocede, volta para trás, e não é para isso que Ele nos chamou. Mas continuar avançando é aquilo que mantém, como você falou. O score não ajudou, a conta bancária não ajudou. Claro que tudo isso é um meio, é importante. Mas a promessa sempre esteve no mesmo. Não, o dele, lugar. Tudo isso é maravilhoso. Mas Deus pegou como se: olha, tudo isso aqui para mim é nada, eu vou fazer assim. Eu vou contar aqui. A gente está tendo lá na igreja um projeto que chama 24 Horas com Deus. E todo primeiro final de semana de cada mês, a gente inicia às 21 horas
e finaliza às 21 horas. A gente inicia 21 horas no sábado e finalizamos às 21 horas no domingo, após a celebração da Santa Ceia. E temos os períodos que cada um está ali coordenando, os departamentos. E é um tema muito propício, porque quando a gente fala de 24 horas com Deus, é de fato algo que nós vamos tirar ali para ter um momento particular com Ele. E aconteceu um fato que reta tudo aquilo que o Senhor falou. Porque muitas das vezes nós não temos a maturidade necessária para entender que, peraí, do meu jeito não está dando certo. Do meu jeito não está funcionando. Do meu jeito não vai para frente, do meu jeito não vai avançar. E há uma membro lá da igreja, uma família muito amada por nós, que está sempre lá na nossa casa, e eles tiveram uma reviravolta tão grande na vida, mas isso aconteceu debaixo de um momento. A gente estava lá e aquela glória e o ambiente muito propício, e o Senhor nos deu uma direção de pedir que alguém que quisesse ali, em um momento de fé, um momento ali de fato muito profético, externar, não para que fosse envergonhado, mas externar diante de todos que estavam ali, que de fato, quando a gente está na igreja, a gente se reúne no meio do corpo de Cristo. Então, é um lugar sobrenatural, é um ambiente onde de fato o milagre acontece. E o Senhor me deu essa direção de dizer assim, olha, se você tem aqui uma causa que é difícil, que é impossível, e que você já tentou de várias maneiras, agora que você quer expor, no sentido de eu preciso de ajuda nesse ponto, eu preciso da oração dos irmãos aqui neste ponto, e essa pessoa externou que a dificuldade dela era na área financeira, e ela expôs, mas assim, quando eu terminei de falar, ela já levantou a mão e falou assim, não, eu quero a ajuda do Senhor, porque a minha vida financeira está desse jeito, e eu preciso da intervenção de Deus na minha casa, na minha família, para que Deus venha abrir as portas, porque do meu jeito já não está dando mais. Entendeu e aproveitou a oportunidade de imediato. Aproveitou. 15 dias depois, ela foi promovida no trabalho. Glória a Deus. Poucos dias depois se passaram outra promoção. Eu só sei que agora de um cargo inicial, a pessoa ela já está coordenando as unidades do lugar que ela foi trabalhar. Glória a Deus. E a gente estava fazendo esse retrospecto um dia na nossa casa, lá em casa, juntamente com essa família, e a gente entendeu que em muitos momentos a maturidade que eu preciso é de entender que do meu jeito não está dando, que eu já tentei. Se parar para pensar, a gente pega a história de Moisés. Olha todo o trabalhar que Deus fez na vida dele. A gente só enxerga na grande maioria das vezes ele como um grande líder, o maior líder do Antigo Testamento, ou o maior líder humano assim, que já existiu na face da terra, para ter aquela direção, para ter aquele governo, para ter aquele comando sobre tanta gente. Mas o processo que ele passou exigiu que a sua maturidade fosse cada vez mais trabalhada. A gente citou aqui o exemplo de Josué. Josué também teve que ter a sua maturidade posta à prova, porque o grande, o homem, ele morreu. Mas agora eu vou trabalhar com você e entender isso. Eu preciso olhar para trás e falar, não, mas espera aí. Mas ontem era com aquele, agora é comigo? Então espera aí, do meu jeito não vai. Mas quem falou que está comigo é ele, então do jeito dele vai dar certo. Entender isso, ter essa maturidade para saber, eu só vou alcançar a promessa, eu só vou passar por esse processo se de fato estiver na mão dele. E como a gente está falando desde o início, ele faz de forma pedagógica. Ele coloca situações, ele coloca lutas, surgem problemas, adversidades, para que o nosso trabalhar, o nosso caráter, a nossa vida seja cada vez mais formado, forjado, para que a gente venha de fato ter em posse das mãos a promessa que Ele nos fez. Essa dependência, essa entrega, perceber que Deus ele não falha em cumprir as promessas, mas que nós podemos falhar em permanecer, faz com que nós tenhamos o norte. Opa, é possível viver bem o tempo da espera. Exatamente. Ainda que tenha luta, ainda que tenha dificuldade, já que é inevitável esse tempo da espera, em poucas palavras, como nós podemos colocar assim, como viver bem, sem adoecer espiritualmente. Tendo de fato
a convicção da dependência no Senhor. Quando essa convicção não está em dia, quando de fato eu tenho dúvida se de fato Ele vai cumprir, ou Ele vai prover, ou Ele está cuidando de mim, tudo fica mais difícil. Tudo fica mais difícil. Obedecer em meio a esse cenário é muito difícil, mas se faz necessário. É muito necessário. E dá alguns bons nortes para você que nos acompanha. Lembre-se que existem alguns pilares práticos. O primeiro deles é você entender que espere no altar, não espere com ansiedade não. Sim. Não dá para viver o tempo da espera do cumprimento da promessa descontando na unha, no cabelo, na comida, em medicamentos, em outras coisas. O melhor lugar que Deus tem para você é no altar. É verdade. É diante não negocie esse lugar. E não estou dizendo apenas o altar da família Canaã, da família BNCC, não. Tenha um hábito, levante um altar para o Senhor dentro da sua casa. Exatamente. Não vai para a ansiedade, não. Segundo, espere servindo e não se escondendo. Sim. Eu creio na literalidade da palavra, que quando a Bíblia diz tudo, é tudo. Quando a Bíblia diz todos, é todos. Quando a Bíblia diz pequeno, é pequeno. Diz grande, é grande. Quando diz que é pouco, é pouco. Quando diz que é muito, é muito. Entenda o seguinte, Deus te fez uma promessa. Essa promessa, ela não é para atender só a você. Exatamente. Vai servir. Não se esconda. Não, eu preciso ficar escondido porque eu estou aguardando aqui algo da parte de Deus. Quando vier, eu vou aparecer, eu vou fazer. Espere com disciplina Sim. espiritual. Opa, Deus te faz uma promessa e aí deixa de orar como orava, deixa de buscar, deixa de congregar. Não, é porque os irmãos se esqueceram de mim. Tem gente que esquece que a mesma distância da igreja até a sua casa é da casa até a igreja. Nunca mudou. E lembrando que isso faz parte do processo. Quando Ele faz e a gente, não vou orar mais. Não, Ele já prometeu, Ele vai cumprir. Não, tem que perseverar. Faz parte essa disciplina espiritual. Espere em comunhão. Ninguém espera sozinho. Olha os exemplos aqui. Deus, Ele levantou pessoas para ombrear com Moisés. É verdade. Deus, Ele levantou pessoas com Josué. Deus levantou pessoas. Noé, ele pôde ter a sua família. Aí nós vamos chegar em pleno 2026, pessoas com promessas lindas, nos acompanhando até aqui e achando que vai valer a pena esperar sozinho. Deus ainda usa pessoas para abençoar pessoas. É verdade. Não queira esperar sozinho. E com isso, meu amigo, qual que é o papel da igreja, da liderança espiritual nesse tempo da espera, na sua concepção? Olha, isso que o senhor falou é muito importante. Não fazer nada sozinho. Eu aprendi com um grande amigo que esteve à frente, acima de nós em um tempo em que a gente esteve na Juban, muito conhecido, muito famoso. Paulo Júnior, pastor Paulo Júnior. Estourado. Fenômeno, pastor Elimar Felipe. E o senhor disse algo lá atrás que isso gerou uma semente no meu coração, que é: ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Grandes coisas não serão feitas por uma única pessoa. Tem gente nos bastidores, tem gente quando ninguém vê. E eu creio que o grande desafio de um líder é sempre motivar aqueles que estão nesse período de espera a saber: calma, eu estou com você. Eu estou aqui, não somente eu, mas tem uma igreja que, primeiro, anseia ver o cumprimento dessa promessa. Porque o senhor falou algo muito interessante agora atrás. Às vezes a gente se torna muito individualista com a promessa. Não, recebi a promessa, recebi aqui um projeto, é meu, é para mim. Não, é para minha casa. Mas isso é muito individualista. O Senhor quer abençoar, quer transbordar, quer fazer com que atinja não somente a gente, mas aqueles que estão ao nosso redor. Eu acredito que o grande desafio de um líder é isso, é motivar de tal maneira que eu me sinta satisfeito, feliz, contente, realizado em ver o cumprimento da promessa na sua vida. Porque eu posso te ter como exemplo. Se eu estou passando por esse processo, mas eu fui estimulado, eu fui ensinado a visualizar, a ver, calma. Ele já cumpriu na vida do pastor Elimar Felipe.
Ele tem poder de cumprir na minha vida. E você pode parar para pensar que todo cumprimento de promessa, ele está envolvido em um cenário difícil. Na grande maioria das vezes, é um cenário impossível, onde não tem jeito, não vai dar, porque quem sou eu? Mas diante desse questionamento, eu posso olhar para a sua vida e falar, não, mas o Senhor também cumpriu na vida dele. E ele tinha os mesmos questionamentos, os mesmos obstáculos, as mesmas objeções, e nenhuma destas foi capaz de parar a promessa na vida dele. Então, eu acredito que o grande desafio do líder é motivar. O grande desafio de um líder ou de uma liderança é motivar de tal maneira aqueles que estão sobre ali o seu governo e a sua liderança, a fazer com que todo mundo venha estar em uma única visão. Se Deus fez na sua vida, Ele também pode fazer. Não necessariamente Ele vai. Tem momentos que Ele não quer. E Ele não vai fazer. A gente pode fazer o que for, mas Ele não vai fazer. Agora, se eu tenho esperança, fé, acumulado em saber e olhar para o meu redor e falar, não, mas Deus já fez. Então comigo Ele pode. Se a gente é motivado assim, a gente começa a olhar para o lado, para o outro. Quando a gente vem para um culto, por exemplo, na casa do Senhor, a gente tem tantos exemplos daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor pode fazer, do que o Senhor de fato faz. E tem um casal muito abençoado aqui na sua igreja, muito amado, muito querido. São Canaã. Assim, a gente já viu tudo aquilo que Deus fez na vida deles. E sempre foi num cenário de impossibilidade. E olhar para aquela família hoje e ver que o impossível não foi capaz de parar a promessa e a realização de Deus, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu me sinto motivado a continuar a crer. É o Tiago e a Michele, um abraço para vocês, que Deus abençoe. Se não estão em Valadares, estão em Porto Seguro. Olha para você, olha que promessa boa. É simples assim. Olha que maravilha. É bom. Arcobaleno, para você que está no tempo da espera, creia no seguinte: Deus, Ele ainda abre portas. Mas eu recebi promessa na minha vida profissional e até hoje nada. Talvez você tentou pelo concurso público, talvez você tentou por uma graduação, talvez você tentou estar em uma boa empresa. O tempo da espera, ele não invalida de maneira nenhuma o poder de Deus. Só comprova, né? Com certeza, e testifica. Mas eu estou no tempo da espera, está complicado, Deus me prometeu um casamento, Deus me prometeu a minha família restaurada, eu só estou vendo os meus filhos se perdendo cada vez mais. Meus irmãos, vale a pena entender que Deus, Ele tem essa nossa conversa como um chamado para você, Sim. como um cuidado, como uma direção. Entenda, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. A toda uma igreja, a todo um povo, existem pessoas de perto, de longe, de média distância, que vão ter um ânimo renovado a partir do momento que eles ouvirem o seu testemunho. Não tem como esconder uma cidade iluminada. Assim nós cremos que não vai ter como esconder o cumprimento da promessa de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Você pode tirar por base o Salmo 126. Quando o povo está retornando, quando o povo está voltando, e as nações estão dizendo a respeito deles, grandes coisas fez o Senhor por eles. Fato. E pode ser que a partir do momento que esse vídeo for ao ar, isso se torne realidade na sua vida. As pessoas olharem para nós e dizer, grandes coisas fez o Senhor. Porque uma coisa é eu falar sobre mim, outra coisa é esse testemunho ser ampliado e os outros olharem para nós, grandes coisas o Senhor está fazendo por eles, né? Isso é muito, muito lindo. O profeta messiânico, ele diz o seguinte: para que todos saibam, entendam e juntos considerem, na vida de fulano, foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Meu amigo, que palavra você libera hoje para quem está entre a promessa e o cumprimento, quase desistindo, mas ainda crendo? Não desista, continue caminhando, continue avançando, porque a promessa está logo ali. Se Deus ele fez essa promessa, se você tem essa convicção, continue. Há um texto que ele vai dizer que eu sou o Senhor e eu não mudo. Então, não há possibilidade dele acordar amanhã e ser diferente daquilo que ele é hoje. Ele continua tendo a mesma essência, que é de cumprir aquilo que ele prometeu a mim e a sua vida. Então, por mais que esteja difícil,
continue caminhando, continue prosseguindo, porque em um determinado momento você pode olhar para trás e ter a graça de pensar e de dizer: ainda bem que eu não parei. É tão lindo quando a gente faz em nossa vida um retrospecto, a gente olha para trás e fala: já imaginou se eu tivesse parado? Então não pare, continue caminhando, não desista, a promessa está logo ali. Eu sei que o texto que eu vou citar aqui se refere a outra coisa, a outro contexto, mas eu amo que vai dizer: só mais um poucochito de tempo, então aguarde um pouquinho. Pode ser que quando esse vídeo for ao ar, você vai esperar muito tempo ainda, mas continue, porque quando ele fizer, ele vai superar não somente as suas expectativas, mas também daqueles que estão à sua volta. E o melhor, como o pastor Edmar Filipe sempre falou no início, a honra vai ser dele, a glória vai ser dele, e aqueles que olharem para a sua vida vão dizer: foi a mão de Deus. É tão lindo quando ele faz, e a gente pode olhar e falar assim: o banco não pôde fazer, o meu contato não pôde fazer, minha conta bancária não pôde fazer, a conta bancária do pastor Edmar Filipe, que é recheada, que é gorda, não pode fazer. Não pôde, não mas poderá. A gente olha e fala assim: mas quem fez foi o meu Deus. É Aleluia. Tão lindo. E eu sei que todos que irão assistir e a gente está aqui numa casa que vive milagre todos os dias, vivencia as portas abertas, e continue caminhando, porque Deus, ele é poderoso para abrir essa porta. E se tem dificuldade, se alegre na dificuldade, porque o que seria de nós sem um gigante para derrubar, sem um problema para enfrentar, e diante desse gigante do problema a gente olhar e falar: somente Deus pode resolver. Então continue, Deus, ele é poderoso para fazer, como foi falado aqui, infinitamente mais. E creia, você não é vencedor, em Cristo você é mais do que vencedor. E essa é a nossa alegria, é saber que em Cristo eu sou mais do que vencedor. E nisso, nessa vitória, nesse contexto, ele tem grandes coisas para fazer na minha vida. Por mais que demore, por mais que seja árduo, por mais que seja doloroso, mas semeie, porque a colheita ela vem. É certo. É certo. Só fazer um adendo. Sim. Tem uma coisa que a gente pode definir, é o que nós vamos colher. O tempo a gente não define, como, quando a gente não define, mas se no processo, se no caminho eu estou semeando fidelidade, obediência, coisas boas, é inevitável que isso virá sobre as nossas vidas. Então, esse é o conselho e a palavra que eu tenho sobre a sua vida. Continue, semeie, porque a colheita de Deus, ela é inevitável. Quando ela vem, irmãos, vem com fartura. Ela é abundante. Ela é abundante. Guarde no seu coração, vai valer a pena. Vai. A espera não é um castigo. Exatamente. Semente não é para ser comida, é para ser semeada. Então, tenha em mente que a espera é preparação. Deus, ele não atrasa a promessa, ele amadurece os filhos e quem permanece nele. Bem, meus queridos, nós estamos chegando no final desse episódio e nós não poderíamos encerrar sem o nosso quadro final em poucas palavras. Eu vou dizer aqui, meu amigo, algumas palavras ou lugares, e aquilo que vier ao seu coração, você tem total liberdade, viu? Em poucas palavras, Juban. Eu faço parte. Algo mais? Uma faculdade, um processo doloroso, mas gratificante. Família IBN Ceci. Também uma faculdade, um processo não doloroso. Dói, mas a gente, de certa forma, ignora a dor, porque o amor, ele é muito grande, muito grande. E a família IBNC, para mim, é aquilo que é o que me motiva, porque não se trata somente sobre mim, mas sobre todo um povo que Deus separou. E eu amo vocês, tá? Pastor José Vieira. É um paizão, é de fato um general de guerra mesmo, alguém que a gente pode olhar e ter como referência em todas as áreas, espiritual, de caráter, hombridade, alguém que tem a nos ensinar de maneiras assim infinitas, porque
é de fato um exemplo, uma referência em todas as áreas para mim. Eu chamo ele de paizão mesmo. É um paizão que o Senhor colocou na minha vida e a gente está ali. Eu posso olhar, eu tenho a honra de olhar de fato para um general de Deus e falar assim: meu Deus, que privilégio eu tenho de ser pastoreado, de ser treinado, de ser liderado por alguém. E aí eu fico naquela expectativa assim, falei: meu Deus, será que o Senhor vai fazer na minha vida como o Senhor fez nele? Aí a gente cai naquela, faz pelo menos 30%. Se o senhor fizer, eu já estou feliz. Meu amigo, Teodoro é o meu sobrinho maravilhoso, é meu sobrinho amado, que vai ter um futuro brilhante na presença do Senhor. E eu amo esse menino demais. E eu vou fazer assim porque eu sei que ele vai tocar lá, então eu faço assim e ele toca lá. Tereza também é uma sobrinha linda que o Senhor colocou na minha vida. Tenho certeza que vai ser uma mulher de Deus e de fato é uma família muito amada e nós nos alegramos muito porque o Senhor tem feito a nossa família crescer de formas abundantes e eu amo esses dois. Igor? É meu chegado. É o Rabi. Ele é bruto. Eu só não vou fazer uma pergunta pro Rodrigo Filho aqui para não expor certas coisas, que tá ali. Mas o Igor é de fato um irmãozão que Deus me deu. É uma referência para mim em muitas áreas, de pai, de homem, de Deus, de alguém que de fato zela e de uma forma tão linda carrega aquilo que Deus o entregou. Coração simples, coração humilde. Tem tanto, mas tem algo assim tão lindo no coração que ele nos constrange com tamanha bondade que ele tem. É alguém que você vê, você fala assim: meu Deus, é uma referência para mim. É o que eu falo, de novo, se na minha vida acontecer 30%, eu já tô feliz. Dalisson é meu irmão, meu irmãozão, meu irmão de sangue, tá numa empreitada nova aí na sua vida, tá fora do país, trilhando de fato caminhos que eu sei que a mão de Deus tem o sustentado, tem o guardado, está guardando ele ali, feito também ele prosperar naquele lugar, e o meu desejo é que ele prospere cada vez mais, e assim prosperando, 121 407 036 18, que é a minha chave Pix para mandar muitos dólares, pode ficar à vontade. Deus te deu um discípulo, rapaz, Rodriguinho. Vem cá, deixa ele pode aparecer? Pode. Aqui, ó. Ele é cabuloso. Ele tá bonitinho. Senta aqui, ó. Meu Deus do céu. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora que você tá vendo. Esse é meu filhão, gente. Esse aqui é meu filhão, é meu braço direito, meu braço esquerdo. É aquilo que eu preciso, ele tá ali para me socorrer, para me ajudar. E eu louvo a Deus pela sua vida, sabe que eu te amo muito. É o cara que pagou uma picanha no meu aniversário. Meu Deus. Deus está abençoando, Deus está prosperando. O homem está de férias, tá voando baixo. Os dígitos estão aumentando cada vez mais. Rapaz. Tá indo para Porto Seguro esses dias aí, rapaz. Meu Deus. Olha para nós, pai. Meu amigo, Eliângela. Eliângela é minha mãe, uma mulher de Deus, guerreira, que eu tenho muito amor, muito carinho. Alguém que são referências para mim. Minha mãe é uma referência para mim. Uma mulher de oração, uma mulher de Deus, uma mulher que não desistiu, uma mulher que não desiste, que não para. E diante das aflições que se levantam contra nós no dia a dia, ela se mantém de pé. Então, eu amo minha mãe e eu agradeço a Deus por ser filho dela. Josafá é meu pai, enciclopédia bíblica. No dia da ordenação eu falei que se eu tiver ali 30% do conhecimento bíblico que ele tem, eu vou estar satisfeito. Conhece muito de Bíblia, muito. E conhecendo muito de Bíblia, é alguém que é referência para mim em todas as áreas que eu precisar. Eu tenho esse exemplo no meu pai. Vó Maria.
Vó Maria, aí aqui é a enciclopédia. Aqui ela é diferenciada. É a nossa Bíblia ambulante que a gente fala. Coração gigantesco, um coração enorme. Uma mulher de Deus que vivenciou alguns processos que a gente pode olhar para a vida dela e falar assim, como que essa mulher se manteve de pé. Mas se mantendo, a gente pode olhar hoje para toda a família e falar assim, valeu a pena. Valeu a pena se manter de pé, valeu a pena se manter fiel. E eu amo a senhora, vovó. Mara. Aí, Mara é minha sogra maravilhosa. Ela teve umas mudanças na vida dela, assim, sabe? Antes eu era conhecido como o genro da Mara. Mas Deus exaltou ela de tal maneira, soberanamente, que hoje ela é conhecida como a sogra de Pedro. E assim, brincadeiras à parte, mas é uma mãezona também para mim. É alguém que eu posso contar em tudo que precisar. Eu posso contar com ela. Eu posso contar com os cartão dela, que é de todas as cores que você pensar, eu posso contar. E brincadeiras à parte, mas é uma mulher de Deus, que é uma referência para mim. Trilhou aí no cuidado com a sua casa de forma muito solitária, mas fiel. E é alguém também que passou muitos processos, que pode olhar para trás hoje e dizer, só estou de pé e valeu a pena. Tem uma família linda, tudo que Teodoro, Tereza, Igor, são pessoas que foram geradas nesse trilhar de processo. Mas ela não parou, e porque ela não parou, a gente está aqui. Tirza. Tirza é minha amada, é minha filha. Na data de hoje, dia 20 de janeiro, 2 meses, parece que foi ontem que ela linda, 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 linda. Linda, linda. Parece muito comigo. Muito, 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 muito. Se parecesse mais com a mãe dela, ela seria mais bonita ainda, né? Mas é uma promessa que Deus nos fez, que Deus foi fiel, como é para cumprir. Passamos uns processos muito delicados, não foi fácil, mas a gente pode olhar para aquele rostinho, para aquele sorriso. A gente foi ontem na Cidade Santa, Jerusalém de Inhapim. Ela dormiu, e quando eu olhava para aquele rostinho assim, eu falava, meu Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor é fiel. E eu sei que onde eu não chegar, junto com a mãe dela, ela vai chegar. Em nome de Jesus. Isabelle. Aí você pegou pesado, né? Isabelle é a mulher que Deus colocou na minha vida. A palavra vai dizer que aquele que encontra uma esposa achou favor no Senhor. E eu sou muito favorecido. Eu não achei um esposo, eu achei um esposo, uma mulher de Deus, uma companheira, alguém que, diante de um ministério tão difícil, que é nosso, ela se dispôs a estar comigo, se abdicou de tanta coisa para viver essa promessa de Deus sobre a nossa casa. E assim, eu amo demais você, meu amor. Você é uma referência para mim, uma mulher de Deus e crente, mais crente que eu olho para a vida dela e falo, meu Deus, tem que ser crente igual essa mulher. Te amo, tá? Te amo. Ser pastor. Ser pastor, um desafio muito bom, porque a gente tem a oportunidade de fazer parte dos processos da vida de muita gente, dos nãos da vida de muita gente, mas na grande maioria das vezes é tão maravilhoso a gente estar inserido no sim de Deus para tanta gente, tanta família, e saber que Deus está usando a minha casa. É maravilhoso, é gratificante. Viver o cumprimento de cada promessa. Muito, muito, muito maravilhoso. Saber que Deus, ele foi fiel. Ele é fiel. Mas nos cenários que eu estava passando, ele me sustentou. É maravilhoso. Ele vai te sustentar também, você que está nos assistindo. Participar do Canaãcast. Rapaz, sinceramente, eu tô me sentindo assim tão importante. Eu coloquei uma camisa bacana, eu coloquei uma calça bacana, um sapato bacana para como de costume, todos os dias. Mas eu me senti muito honrado pelo convite. Assim, como eu falei, as coisas estão acontecendo tão rápido na minha vida, e eu fiquei pensando, gente, tanta gente mais importante para ser convidada, tanta gente mais experiente para ser convidada. Eu fiquei muito honrado com o convite.
Estou muito feliz mesmo. Eu acabei até com a Coca-Cola. E não é fake, tá, gente? Tinha Coca-Cola aqui mesmo. E daqui a pouco eu vou terminar com um salgadinho aqui também. Mas eu fico muito feliz pelo convite. A alegria é nossa. Obrigado mesmo. Estou me sentindo muito importante. Estou me sentindo muito honrado. O último, em poucas palavras, Pedro Augusto. Pedro Augusto. Sonhador, muito sonhador. O meu tamanho não é condizente com o tamanho do meu sonho. Aquilo que, principalmente para os que foram falados aqui. Às vezes eu olho para mim e falo, não é possível que isso está sendo gerado aqui. Mas eu sei que Deus ele é fiel para cumprir. E você pode participar do cumprimento do Senhor na minha vida. Todos vocês que foram falados aqui vão fazer parte dos sonhos que o Senhor tem gerado no meu coração e na minha mente. Como eu falei, pequenininho, eu sempre brinco, nem tamanho de gente eu tenho. Mas Deus é bom. Deus é bom e tem nos sustentado e tem nos mantido de pé. Meu amigo, muito obrigado por compartilhar vida, fé, verdade, palavra. Eu agradeço. Obrigado por nos honrar com a sua presença. Nosso desejo é que Deus faça cada vez mais o seu ministério próspero, frutífero, amém, fecundo. Foi uma alegria trabalharmos juntos alguns anos atrás, amém, à frente da Juban. Uma alegria poder dizer, bem mais do que um colega de ministério, poder dizer, temos um amigo, um companheiro. Que Deus abençoe toda a família BNCC, toda a sua casa. Gratidão, meu amigo. Gratidão a minha, meu amigo. Suas considerações finais e palavra a quem nos acompanhou até agora. Agradeço ao convite mais uma vez. Quero aqui honrar pastor Elimar Felipe, toda a família Canaã, pastor Elimar Ferreira, missionária Niete. Vocês são referência, não só para mim, mas para a minha casa, para a minha família. O que Deus tem feito aqui nessa igreja é algo lindo. E hoje eu cheguei aqui e o que Deus está fazendo aqui não termina no amém, momento do hoje. É algo muito mais poderoso, é muito mais lindo. E vocês estão vivenciando isso a cada dia. Agradecer aos que estão atrás aqui nos bastidores. Tem toda uma produção. Qualquer dia desses nós vamos fazer um episódio com essa turma. Exatamente. Que Deus os recompense, que Deus os abençoe. Muito obrigado pelo convite. E você que vai nos assistir, que acompanhou os episódios anteriores, que Deus te abençoe. Continue ligado, porque Deus vai falar muito ainda ao seu coração. E eu espero ter transmitido com fidelidade aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa e na minha família. E nas suas orações, lembre do pastor Pedro Augusto, da Isabel, da Tirza e da família IBNCC. E daqueles que virão também. Exatamente. Se esse episódio falou com você, curta, comente, compartilhe. Para o nosso próximo episódio, comente aí uma sugestão de um tema, de um assunto. Vai ser muito gratificante poder interagir com vocês nos comentários também. E se você está esperando uma promessa, em nome de Jesus, não desista. Não. Persista, porque vai valer a pena. É verdade. Esse foi o nosso Canaã Cast e por aqui a promessa continua viva. Deus te abençoe. Deus te abençoe.